Então, vamos falar de Revolução Russa, da revolução política mais importante do século XX, uma revolução que quebrou talvez o último grande bastião do que a gente chamava de antigo regime, uma revolução que trouxe um novo sistema de governo para o mundo, uma revolução que fomentou guerra, uma revolução ímpar para a história humana. Por isso que a gente estuda ela. A gente também vai aproveitar e estudar um dos tipos de sistemas totalitários, que é o stalinismo. Então, a gente vai aproveitar já e já pegar esse sujeito aí e dar uma destrinchada nele. Então, vamos lá. Bem-vindos à Rússia, o maior país da Terra, a maior região territorial que se identifica como uma nação. Ela é gigantesca, ela pega boa parte da Ásia e ainda pega um tantinho ali da Europa. Onde vocês estão vendo no mapa que está escrito Moscou era o primeiro grande centro administrativo deles, não é a origem deles. Ali mais ao norte de Moscou você tem São Petersburgo, né? A Rússia ela é tão diversa em paisagens quanto vocês podem imaginar o Brasil. Se você pegar o mapa do Brasil e o mapa de biomas e essas coisas, você vai ver montes de paisagens diferentes e montes de povos diferentes. Você vai ter desde pessoas muito aparentadas com os chineses até pessoas aparentadas com os europeus, dentro do território russo, como você tem no Brasil. Acho que a única coisa assim diferencial nesse sentido é que aqui a gente tem uma miscigenação mais intensa e lá eles são muito regionalistas. Eles chamam os estados deles, são estados federalistas também, de quase de micropaíses. Você tem tipo regiões muito culturalmente únicas dentro da Rússia. Outra coisa é a paisagem. A paisagem da Rússia, ela também tem grandes diferenças. E eu não sou professor de geografia, mas tá aqui um mapinha básico dos biomas, sim, não é biomas, onde mostra as principais paisagens dos russos. Depois vocês dão uma pausinha aí e dão uma olhada, tá bom? Mas tem dois biomas que valem a pena ser colocados aqui na aula de história. Primeiro são as grandes taigas. As taigas, elas vão ser grandes extensões semi-pantanosas que vão ter muita floresta. E essas florestas vão ser utilizadas. A madeira, né, ela, antes do advento do plástico, a madeira era o grande material básico, né, de consumo para produção, né, que as pessoas utilizavam. Então a madeira sempre foi essencial. Então era madeira para tudo, para casa, para construção de objetos, tudo mesmo. Então, até hoje a madeira ainda é uma matéria-prima muito forte. Então as taigas russas, elas vão sendo devastadas, vão se tornando pasto. A atividade agropecuária na Rússia é muito forte desde os tempos antigos e é a região principal deles, a principal área de cultivo deles é assim. Vou voltar um rapidinho. Aqui, ó. Olha ali do lado de Moscou, ali você tem um outro canto chamado Ural Montes, os Montes Urais. Os Montes Urais são uma cadeia de montanhas que separa aquela área ali que fica ali em Moscou e circunvizinhanças, do que a gente chama de Sibéria. A Sibéria, ela sim, ela é uma região que tem taiga, como vocês podem ver, e ela também tem isso aqui, a tundra. A tundra seria a área mais gélida, né? A gente conhece muito a Rússia pelo seu frio extremo, essas coisas. Olha o Eric mandando o povo entrar na live. O povo, entra na live aí, vamos participar. Ou podem ir já colocando perguntinhas se vocês quiserem, dúvidas que vocês têm sobre a Rússia. De novo, eu não sou professor de geografia, mas eu posso tentar quebrar um galho aqui. A gente tem internet também, a gente pode tentar acessar algum site, qualquer coisa. Então, voltando. Então, a tundra, né, ela é uma região congelada quase o ano todo. E ela tem essa camada aí de turfa, ela tem essa camada vegetal aí que está misturada ao gelo. Existem pântanos nessa região e existe uma coisa chamada permafrost. A permafrost seria uma área pantanosa cheia de gás metano, tanto que é uma brincadeira muito louca dos russos de furar o gelo e usar alguma chama para que saia, o gás vai estar saindo, é gás metano, é gás de cozinha.
e esse gás inflama e essas coisas. O pessoal lá, os russos têm umas brincadeiras esquisitas. Também é um lugar que tem muita fauna, por mais desértico que seja, ali tem muita fauna, muitos animais se alimentam dessas plantas, dessa turfa da tundra, como caribus, cervos, essas coisas. E é um lugar também de presença humana. É muito menor, é lógico, do que, sei lá, numa grande cidade, mas é um lugar de presença humana. Além disso, mais ao norte, já é o Círculo Polar Ártico. Ali já é o Polo Norte, né? Ele não é uma ilha, né? Ele é um mar. Então, o gelo congela ali e fica quase permanentemente congelado. Toda aquela região ela não tem muito como passar de barco, por exemplo. É um grande desafio para os russos também usar o mar do Círculo Polar Ártico para qualquer coisa. Se eles pudessem usar, eles teriam resolvido um monte de problemas logísticos deles. Agora, com esses tempos de aquecimento global, provavelmente o Círculo Polar Ártico ele vai virar um mar navegável. Antes de falar da Revolução, eu vou dar uma voltadinha bem voltada, para falar da história da Rússia. A gente falou lá no 8º ano sobre a história da Rússia. Eu vou dar só uma apanhada geral aqui. Então, primeira coisa, a Rússia, ela advém do período medieval, para ser mais exato, ali do ano 800, também ano 900, quando você tem o surgimento do sítio de Kazan, ou Khazar, que é uma região que os tártaros dominavam. Os antigos povos tártaros, os povos que viviam ali nas regiões rurais, eles eram considerados bárbaros pelos povos vizinhos, os bizantinos. E aí, um grupo de bizantinos muito específico, chamado Guarda Varengue, a Guarda Varengue, eles vão até Khazar. E eles fazem um cerco a essa região e derrotam os tártaros. Para ser bem específico, essa Guarda Varengue é uma guarda viking turca. Olha a loucura. É uma guarda de vikings, mercenários vikings, que vão até Bizâncio e ali se misturam ali com a galera ali do Bizâncio, da Turquia, formando essa guarda de elite, que depois rompe com eles e vai para o norte e vão lá tomar Kazan. E lá eles fundam o que seria nas margens do rio Rus, o que seria futuramente a Rússia. Isso fica na Ucrânia atual, tanto que até hoje os peraí. Carlos, qual região você está falando especificamente do que o exército alemão tentou entrar? Você está falando da região ali dos Urais? Se for, é por ali mesmo. Ali é a quebrada. Eles chegaram ali perto de Moscou. Foi ali que eles chegaram. Foi onde o exército alemão chegou mais perto. Eles chegaram ali em Moscou. Uns 80 quilômetros de Moscou. Continuando. Então, aqui, né, a região do Rio Rus, que fica na Ucrânia, até hoje os russos contestam que eles querem aquilo lá de volta. Eles querem, tipo, mover a fronteirinha deles até chegar na Ucrânia e pegar o rio Rus de volta, que seria historicamente o rio deles. Lá no Renascimento, né, eles tiveram. Deixa eu já as imagens. Esse é o cerco. Os livros didáticos russos são ótimos. Eles têm muita coisa. E lá você tem durante, né, o cerco de Kazan algumas ideias muito originais, como por exemplo trincheiras. Você já tem algum uso de arma de fogo. E esses guerreiros russos eles vão trazer características orientais de luta. E sim, o canhão é uma característica oriental de luta. Imagina um viking usando canhão. Lá na essência, um varengue é um viking. Então, é um viking usando canhão. É uma galerinha que ficou bem, bem perigosa. É uma galera de cultura belicosa, né? E como eles conquistaram através da força da arma os territórios, eles se consideram. Ah, se foi pelas tundras. Não, aquela região lá do entorno de Moscou, ali é tudo taiga. Ali é tudo taiga. Ali você tem uma. Ali é a parte agricultável, né? A tundra não é muito agricultável. Onde neva é muito difícil fazer agricultura. Mas na tundra você tem o. Na tundra você tem o. Quer dizer, na taiga, né? Na taiga você tem períodos em que você tem sol, você tem calor, e você pode praticar agricultura nesses períodos de calor.
A Rússia ela tem uma amplitude. Hoje a Rússia tem uma amplitude térmica muito mais alta. Muito mais alta. Tipo, faz muito calor e muito frio. Mas naquelas épocas era sempre, sempre frio. O verão deles era um verão bem difícil. Era um verão com uma temperatura média aí de uns 20, 14 graus Celsius só. Estourando, estourando. Um dia muito quente vai ser um dia de 20 graus em Moscou. Hoje em dia não. Hoje em dia você já teve registros de 40 graus Celsius, dessas coisas. Tempos de aquecimento global. Voltando. Voltando. Então, o cerco de Kazan ele é icônico, né? E ele vai mostrar essa cultura bélica do povo de Rus, né? Do povo de Rus, que vai incorporar, misturar as características desse, abre aspas, barbarismo com o que eles chamavam de cultura românica. A cultura românica lá de Bizâncio, Bizâncio também era chamado de Império Romano do Oriente. Eles vão pegar essas duas culturas e vão dar uma misturada muito forte lá no Renascimento. Durante o Renascimento você vai ter um império dos russos nascendo. Porque quando cai Bizâncio, lá no final do período medieval, 1463. Não, 1453. 1453, quando Maomé II toma Bizâncio, esses varengues, esses russos, eles vão se auto-intitular os herdeiros do Império Romano do Oriente. Tanto que vai ter, inclusive, uma dinastia, a última dinastia russa vai se chamar Roma Nova. Roma Nova. E o título de rei vem do título romano. Os líderes militares romanos mais fortes eram chamados de Caesar. Então, o título mais forte na Rússia era Czar. Ó, Caesar, Czar, é quase a mesma coisa. Então, eles vão ter uma tradição medieval extremamente forte. Quem é o povo? Quem é o povo russo, né? Essas imagens que vocês estão vendo foram colorizadas, são imagens do século XIX. E elas mostram os camponeses, né? Acho que essa aqui da ponta, essa aqui que tem a família toda do lado da casinha, não dentro, do lado da casinha, essa família, ela é uma foto de 1908, também colorizada. E essas vilas, né, essas vilas camponesas, elas serviam a uma monarquia, né? E o nome dessas unidades camponesas é Soviete. Soviete. É daí que vem o termo União Soviética, né? Vem desses sovietes. Esses são os sovietes. Eles são as pessoas dessas unidades culturais, né, de produção agrícola, de artesanato, uma cultura, e como a Rússia é muito grande, uma cultura muito específica para cada lugar. Você vai encontrar ritos, você vai encontrar linguagens, você vai encontrar gente falando, por exemplo, chinês dentro da China, dentro da Rússia. E esses falantes de chinês, eles também vão ser chamados de sovietes, porque estão dentro do território imperial. O Império Russo vai crescer devido à ação de vários dos imperadores, como é o caso da Catarina a Grande, que é uma das maiores expansoras, uma mulher viciada em construir cidades. Eu já falo da nobreza. Então, esse é o povo russo. Eles são talvez a maior arma dos russos no tempo imperial. Só lembrando que durante o período imperial, os russos lutaram contra o Império Napoleônico. E eles conseguiram vencer o Império Napoleônico com duas armas: o inverno e esse povo específico, esse povo soviético, aí, esse povo camponês, e veio aos borbotões lutar pelo rei. As força, a fidelidade, as duas coisas estão misturadas aí. Mais a força do que a fidelidade, vamos combinar. E soldado, ele é convocado e se ele está pensando e ele vai ser herói, ele está bobeando. Mas o inverno também é uma arma poderosa dos russos. Quando os Varengue tomaram Kazan, eles utilizaram, eles tiveram resistência. Depois outros povos tártaros tentaram entrar lá e eles usaram o inverno como arma. O inverno era a regra, tipo, você não guerreia no inverno. Morre soldado no inverno. Aí o Napoleão quebrou essa regra, lá no século XIX. E tentou quebrar essa regra lá nos russos. E vocês já sabem, minhas crianças, eu já expliquei para vocês. E se você quer dominar o mundo, você não ataca a Rússia no inverno. Na verdade, você não devia atacar a Rússia, é um péssimo negócio. Todo mundo que tentou falhou. Napoleão tentou, falhou. Hitler tentou, falhou. Quem é você? Quem é você para achar que consegue, né?
Tem lá o Vladimir Putin hoje. Então, boa sorte aí se você for tentar dominar. Se você dominar, aí eu apago esse vídeo. Não faço alguma coisa do gênero. Então, esse é o povo russo, a maioria do povo russo. Vamos falar agora da minoria do povo russo. Senhores e senhoritas, a família imperial russa. Essa foto, excelente foto colorizada, né? É de 1900 e acho que 16, 17. Essa foto é 16, 17. Essa foto é bem colocada, bem tipo, meses, acho que é meses antes do retorno das tropas russas, e ela mostra toda a família imperial russa. E é lógico, né? As monarquias, elas são muito célebres, muito bem reconhecidas. A literatura sobre as famílias reais, eles têm cronistas, eles têm historiadores próprios, né? A história do povo que é difícil, a história desse povo aí é bem relatada. Então a gente sabe muito sobre todos eles. A gente sabe, além de nomes, né? A gente sabe coisas específicas sobre a personalidade deles. A Alexandra e o Nicolau são, respectivamente, a imperatriz e o imperador da Rússia. O Nicolau, ele é o cara que tem o sangue real, ou seja, o pai dele morreu para ele poder se tornar o novo rei. E ele é o Nicolau II da Rússia. Ele, se não me engano, é ele que vai terminar a famosa ferrovia Transiberiana, que é a ferrovia que corta todo o continente asiático e liga, né, uma ponta a outra do Império Russo. Se não me engano, é com ele que termina a Transiberiana. Ele é um homem com peso do mundo nas costas, né? Porque ele tem a humilhação da derrota contra os japoneses, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele tem a humilhação da derrota com os japoneses e ele tem também o peso de reerguer a casa dos Romanov, que é a casa dele, né? Que é a casa da família dele que está a família dele está na reta nessa situação. E é a Primeira Guerra Mundial estourando. A Alessandra, ou Alexandra, ela é uma típica rainha vinda da Áustria. É outra austríaca. Os austríacos, eles tinham essa política, pegar as filhas deles, os reis da Áustria tinham essa política, pegar os filhos dele e casar com outros reis europeus, para poder pacificar as relações entre a Áustria e os outros reinos, outros países. Fizeram isso com a França, fizeram isso com a Rússia, é o caso da Alexandra, fizeram isso com o Brasil, a Leopoldina, a rainha Leopoldina do Brasil, ela era uma Habsburgo. E um detalhe, essas mulheres eram treinadas para poder fazer isso, elas eram treinadas para serem princesas e rainhas politicamente inteligentes e ativas para tentar controlar aí o maridão. Então, a Alexandra, ela era desse tipo de pessoa. Os reis gostavam muito dessa relação política com essas princesas austríacas, porque realmente a Áustria era um lugar super poderoso. Mas, no geral, você tinha uma certa impopularidade dessas moças. Por exemplo, lá na Revolução Francesa, a Antonieta, ela também era uma Habsburgo, ela também era uma da casa austríaca. Então você vai ter todas essas princesas austríacas aí lutando pela Áustria e lutando pelos países onde elas vão ser rainhas. A Alexandra não era muito popular, tanto na Rússia quanto em outros países. Na Áustria ela era ok, né? Então, esses dois aí, foram os dois últimos imperador e imperatriz da Rússia. Vamos falar da molecada, né? Eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver. Primeiro é a Olga. A Olga, ela ela é um fruto do século XX, né? Ela é uma moça do século XX, né? Ela era sincerona demais. Eu acho que é a mais velha. É a mais velha? É a mais velha. Ela era sincerona demais e é a mais estudada das meninas. Enquanto as outras eram um pouco mais frívolas, um pouco mais ligadas a coisas de Estado, a Olga não. A Olga ela gostava da questão de Estado, mas pela política. Ela lia jornais, ela lia periódicos científicos, ela era uma típica moça do século XX. Tanto que ela e a Tatiana, né, tá ali do lado que é a irmã mais velha, que eles falavam que elas eram a grande dupla, né,
a grande dupla, enquanto a Maria e a Anastácia eram uma pequena dupla, as duas, elas já têm o cabelo cortadinho na moda século XX, né? Elas já têm o cabelinho mais curto. Se vocês quiserem saber fofoca delas, é só perguntar que eu sei um monte de fofoca desse povo aí. Vocês sabem que eu gosto de fofoca das monarquias, né? Então, a Olga é a grande, tipo, seriona do grupo e dizem que era muito mal-humorada. Ela detestava pintura, porque pintavam ela, tipo, pra fazer quadros oficiais, e pintar ela preferia fotografia, é lógico, né? E ela reclamava ela xingava os pintores enquanto estavam pintando ela, e o cara tinha que fazer bonito. A Tatiana, ela ficou super famosa porque ela foi chefe do comitê da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial lá na Rússia. Ela fazia o, o trâmite mesmo, ela cuidava de soldados e ela era considerada extremamente responsável. Dizem que ela é que resolvia o BO de todos os irmãos e irmãs, do irmão e das irmãs. Quando eles aprontavam, era ela que ia falar com os pais para poder resolver os BOs. É muito interessante que a gente tem diário da governanta desse pessoal. E o diário da governanta coloca que eles tinham um estilo de vida muito austero. Eles não tinham muito luxo, assim, eles em específico, as crianças, né? A Maria, a Olga, a Tatiana, a Anastácia, o Alexandre não. O Alexandre ele vai ser um caso específico. Mas elas tinham uma vida muito, um pouco austera. Eles, por exemplo, eles tinham que fazer exercícios, eles dormiam em camas que não eram lá muito confortáveis. Era tipo para dar uma sensação de austeridade e transmitir uma imagem pública de que eles também tinham isso. Tanto que tem fotos, se você procurar em fotos da família real russa, vocês vão ver umas fotos ótimas, por exemplo, das meninas carecas e deu piolho, e aí elas tiveram que cortar o cabelo todo. Tem foto disso. Vamos lá. A Maria, ela queria ser enfermeira, mas não deu tempo, né? E ela era a típica princesinha apaixonada. Ela tinha uma queda por homens de uniforme e ela várias vezes ficou de paixonite com algum soldado, mas nunca nada além de um amor adolescente, né? Nada carnal, né? Ela era super romântica e alguns colocam ela talvez era frívola, né? Deixam ela como uma pessoa frívola. A Anastácia é a mais famosa, porque existem teorias de que ela sobreviveu, né? Todo esse pessoal que eu tô falando, eles foram fuzilados na Revolução Russa. Eu peguei a foto deles que eles estão mais ou menos felizes, isso é feliz, tá? Eles estão mais ou menos felizes porque simplesmente eles foram executados. Quando a Revolução estourou, eles foram presos, e mais tarde, quando a Revolução ficou mais intensa, eles foram executados. E a Anastácia também foi executada. A gente ficou na dúvida até 2007. Isso foi em 1918. Em 2007 a gente ainda tinha dúvidas se ela tinha sobrevivido ou não, até a gente encontrar restos mortais deles num campo próximo à casa onde eles foram executados. E aí a gente teve certeza que era o corpo da Anastácia. Então a Anastácia, ela é a típica menina travessa. Ela era mais gordinha, né, mais rechonchudinha. Dizem que ela era totalmente correria. Ela gostava de correr, brincar, fazer sujeira. E dizem que ela ficava imitando os nobres de uma maneira extremamente perfeita, todo mundo achava graça. E também que ela era meio trapaceira. Tem relato de que ela pegava a pedra e colocava a pedra dentro das bolas de neve na guerra de bolas de neve. Então ela era uma menina bem bravinha. O Alexei, ou Alexandre, ele, pela regra dos russos, ele seria o próximo rei da Rússia. Só que tem um problema. Ele nasceu hemofílico. Então, ele sempre estava doentinho, né? Na época, ninguém, ninguém entendia direito como funcionava a hemofilia. Então, e a hemofilia, ela deixa o sangue mais fino. E aí, ele sempre estava doentinho, ele não podia se cortar, senão o sangue não parava. A coagulação dele era muito baixa.
Então ele estava sempre numa redoma, e ele ficava muito frustrado com isso. E às vezes ele ficava doente mesmo, ele ficava acamado e se ficava pensando se esse menino ele seria um rei forte um dia, né? Então esse é a família real russa. Mas no entorno da família real russa você também tem uma galera bem diferente. Olha essa condessa. A mulher, isso é uma foto de 1908, 1908, se não me engano. A mulher tá parecendo uma peça de xadrez. Ela tá parecendo uma pessoa do período medieval. O mundo na Rússia, em termos civilizatórios, em vários aspectos, ele ainda estava medieval, com servidão, com escravidão, com, com gente assim. Gente que achava que estava no mundo da realeza e da pompa. Enquanto em outros lugares do mundo, o espírito livre, a livre iniciativa, o empreendedorismo, a tecnologia, estava tudo mudando, enquanto eles ainda estavam presos nisso. Um dos exemplos mais fascinantes e misteriosas disso é a questão do Grigor Rasputin, esse senhor aí que vocês estão vendo. O Grigor Rasputin, ele foi uma espécie de padre místico que se infiltrou na família real russa e dizem que ele tentou governar pelas sombras os russos. Ele tentou tipo, seduziu o rei, seduziu a rainha. E ele acabou, tipo, controlando eles pelas sombras. Existem registros sobre isso. Que a coisa ficou muito doida lá no Palácio Imperial Russo. De que haviam festas e orgias e cultos bizarros. E o povo russo começou a ficar com uma imagem muito popular do rei. Ou seja, o Grigor Rasputin, ele estava manipulando os russos. Um detalhe, o Grigor Rasputin, ele era hipnólogo. Ele sabia hipnose. A hipnose foi meio que inventada nessa época e ela era muito associada ao misticismo, que era considerado poder mágico. Hoje a gente sabe que a hipnose é um sistema de autossugestão, mas o pessoal falava que era poder mágico. E esse sujeito aí, ele começou a controlar a cabeça de todo mundo. Mas tem um motivo. É porque ele conseguiu, abre aspas, curar o Alexei. Como o menino tinha hemofilia e ficava toda hora ali no acamado, os médicos receitavam o único remédio que todo mundo receitava, aspirina. Só que a aspirina, ela não serve para isso. A aspirina não serve para hemofílicos, ela afina mais o sangue. O moleque tomava aspirina ficava pior. Quando o Grigor Rasputin foi lá, pediram para ele curar o garoto e tudo mais, ele foi lá, mandou rezar e tirou a aspirina. O moleque melhorou. Aí todo mundo achou que ele era um salvador da pátria. Parentes do imperador, e isso a gente tem algumas coisas verídicas, existem algumas não verídicas. Tem uma lenda que ele aguentou tiros, morreu, quase ele sobreviveu a vários tiros, que ele sobreviveu a afogamento. Ele foi morto, né? O Rasputin foi morto. Tem uma teoria que essa é uma coisa bem válida, que o serviço secreto inglês e alguns nobres russos resolveram eliminar o Grigor Rasputin. Existe uma teoria bem sólida, né, sobre isso. Alguma documentação e alguns depoimentos de alguns nobres russos. Então, pode ser que o rei da Inglaterra ele tenha ajudado o Nicolau II eliminando o Rasputin. E um detalhe, o rei da Inglaterra e o Nicolau II eram primos diretos e muito parecidos. Se vocês procurar uma imagem dos dois, você vai ver que os dois parecem gêmeos. É só trocar a roupa, eles trocavam de reino. Então, Grigor Rasputin ele é vilão naquele filmezinho bonitinho da Anastácia que tem, que é a teoria que a Anastácia tá viva, e o Grigor Rasputin, ele é o vilãozão da história. E agora a gente chegou na revolução em si. Esses são os fatores da revolução, entendeu? São esses os pontos principais que estouram a revolução. E aí também, só para citar, né, que tem também o lance do Dia da Mulher aí, também em 1904, 1905, se não me engano, que é a greve das trabalhadoras de fábrica. Mas isso é um outro ponto. Vamos lá. Primeiro, qualquer coisa, tem um vídeo lá do nono ano que eu explico melhor alguns desses fatores. Mas vamos lá. Primeiro fator. Lá na outra ponta, deixa eu voltar no mapa. Voltar no mapa. Ali. Mapa.
Estão vendo essa ponta aqui perto do Mar do Japão, ali na outra, no outro extremo, né? Ali do lado do Japão. Aquela pontinha ali é uma pontinha muito, muito importante para os russos. Aquela pontinha ali liga os, os russos ao Oceano Índico, atravessando o Mar do Japão. Por ali, em 1904, os russos tentaram tomar a região. E desde o tempo do imperialismo, os ingleses tinham detonado a região, então os russos começam a invadir a região. Os japoneses, muito malandrilson, vão no mesmo lugar. Eles querem aquela região também. E ali fica a Coreia. É naquele pontinho ali que fica a Península da Coreia. Os coreanos, quem assiste aí, aquelas novelas mexicanas, aquelas novelas coreanas históricas, elas falam dessas dominações, da dominação russa, da dominação japonesa. Então, é nesse momento aí que começam as dominações ali no território coreano. E os reis da Coreia, né, os reis coreanos, vão fazendo o máximo para segurar a onda. Mas é difícil porque, afinal de contas, são duas potências poderosas brigando entre si. Mas o que é importante é citar que em 1904 os russos perdem a região. Eles perdem a região de modo muito, mas muito humilhante. E isso acaba um pouco, já começa a acabar com a moral dos russos. Outro fator foi o Domingo Sangrento. Isso aqui é uma imagem de um filme, tá? O Domingo Sangrento, ele foi quando um grupo de camponeses mesmo, trabalhadores, as classes sociais básicas, os sovietes, né? Foram até o Palácio de Inverno. É o de inverno ou de verão? Um dos palácios de São Petersburgo. E um padre, foram pedir pro imperador para melhorar a situação deles e tudo mais. O imperador nem estava no palácio. Imagina a cena, né? Se ele tivesse abrir a cortina, ver um monte de povo pobre, para aquele pessoal, o servo não é gente, o servo é uma ferramenta. E uma ferramenta se rebelando. A questão é que os guardas do palácio, eles atiraram para matar. A gente não sabe os números gerais, alguns falam em centenas, alguns falam em milhares. Mas o importante é que isso mostrou que o Império Russo estava contra o povo. O Império Russo não tinha dó de matar povo. E isso deixou as classes sociais totalmente abaladas. As classes sociais estavam agora querendo vingança. Porque morreu gente, morreu criança, morreu o padre. O padre que foi lá pedir as coisas levou bala, mano. Ó, se eu estiver indo rápido demais, me avisem lá no chat, né? Se tiverem dúvidas também, podem ir já postando. Senhores e senhoritas, esse é o encouraçado Potemkin. O encouraçado Potemkin, ele é outro símbolo dessa luta, né? Que é quando os marinheiros do Império Russo se rebelaram contra maus tratos e também em retaliação ao que rolou no Domingo Sangrento. Esse encouraçado, ele ficou famoso por bombardear cidades ajudando em libertações e por estar presente, inclusive em outros momentos históricos, como na Segunda Guerra Mundial. Outro fator famoso é que o Encoraçado Potemkin ele vai ser tema de um filme hiper, hiper importante. Quem for estudar cinema, quem for estudar comunicação, vai ter que assistir Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, que é o filme sobre essa revolta. Tem cenas lá que são famosíssimas. Acho que ele que começou com o close-up. Acho que o close-up, quando fecha só no rosto da pessoa, acho que é dele, é do Sergei Einstein, é do close-up. Alguma coisa assim. Ou é dele, ou é de um outro autor americano lá. Então, mas é super importante porque é uma cena, é antológico para eles a presença do militarismo como fator para a revolução. O fator de uma mudança social é quando o exército ele sai da alçada do Estado e vai para outra alçada. Então, se você quer uma revolução, você tem que ter força armada. Então, a Marinha parte da marinha falar que está a favor do povo e não do rei, ou é chamado de rebelde, ou é chamado de herói. Para os monarquistas, eles eram rebeldes. Para o, o povo russo, eles eram heróis. E é lógico, né? Os socialistas. O socialismo já existia há muito tempo antes. Você tinha lá o Marx, o Engels, falando sobre a possibilidade do socialismo,
e eles previam que o socialismo surgiria dentro de certas classes sociais, como trabalhadores de fábrica, soldados e camponeses. Só que o Karl Marx, ele nunca ia imaginar que uma nação extremamente camponesa ia fazer isso, entendeu? Esses soldados, eles foram muito, muito massacrados na Primeira Guerra Mundial. Então teve greve de soldado russo. Eles estavam lutando lá na região da Áustria, eles tiveram greve e resolveram voltar. Quando eles voltaram, ou eles apoiaram, ou eles foram contra a revolução. A revolução em si, ela vem com apoio, lógico, da burguesia. Não dá para derrubar um governo sem apoio burguês, né? Então, aqui você tem os dois atores principais, que são os mencheviques e os bolcheviques. Eles vão ser o grupo que vai capturar o rei, vai prender ele e vai começar a decidir como seria o novo governo russo. E, lógico, é um governo puxado para o socialismo. Só que ele já nasce dividido. Os bolcheviques e os mencheviques vão começar uma guerra civil entre eles. Isso é uma coisa que poucas vezes vocês ouvem. Falam da Revolução Russa, do socialismo assumindo, mas o socialismo ele vai ter uma guerra civil dentro. Toda revolução normalmente implica em guerras civis. Então, os mencheviques versus os bolcheviques. Os bolcheviques, o nome em tradução quer dizer maioria, liderados politicamente pelo Lenin e pelo Trotsky, e os mencheviques, que eram chamados de minoria, pelo acho que é Julius Martov. Então, os bolcheviques defendiam, né, que os operários, os camponeses, eles iam implantar o socialismo de vez. Tipo, matou, colocou o socialismo. E o poder político ele vem através da luta revolucionária, coisa bem tipo Revolução Francesa mesmo. E que o jeito de governar seria a famosa ditadura do proletariado, onde a base da sociedade controla todos os meios de produção. Ele controla as fábricas, controla a energia, controla o solo, controla tudo. Ou seja, o próprio povo, o próprio produtor é que vai ser dono do lugar de produção. Isso é a ditadura do proletariado. Já os mencheviques, eles defendiam que o socialismo ia ser por etapas, parte a parte, uma coisa de cada vez, e que daria para fazer as reformas usando o capitalismo, afinal, os mencheviques são os representantes da burguesia na Revolução, e que devia ter uma aliança forte, ou seja, não devia destruir as forças capitalistas dentro da Rússia, e que devia ter voto e eleição nesse sistema. Então, esses dois sistemas vão entrar em conflito, muito por causa da impopularidade que o socialismo já vai começar a ter logo de início, e outro porque as burguesias russas não queriam perder o que eles já tinham. E tinha nobre russo nesses mencheviques, nobres sobreviventes. Então vai ter uma guerra civil terrível. Os mencheviques, eles perdem, e o trio forte, o trio de ferro, né, o trio forte entra lá na Rússia. Esse é o Julius Martov, o cara lá dos mencheviques. E esses aqui, minhas crianças, são o trio parada dura aí, o trio terrível, né, o trio de aço dos soviéticos, né? A partir desse momento a gente já tem esse nome aí de soviéticos, né? Soviéticos não é mais Império Russo, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eu lembro lá no ano que eu falei para vocês isso. Se esses três caras fossem o único político, seriam o político mais poderoso do mundo. Porque cada um explora uma área da política, uma área específica, né, do pensamento, da administração, da filosofia. Então, vamos citá-los. O senhor com bigodinho e cap é o Stalin, que vai ser o cara que vai ficar até 56, se não me engano, como chefe da União Soviética. O do meio é o Lenin, ou Lenin, que é o político. Então, o Stalin é o soldado, o guerreiro, o cara que vai lutar a guerra civil. O Lenin, ou Lenin, ele é o político, o cara da fala boa, o cara que conseguia convencer os outros. E o Trotsky, ele é o filósofo, é o cara que manjava tudo de socialismo e que vai ser perseguido, né? Vai ser perseguido. E todos eles, assim, no começo, é lógico, amizade, política, sabe aquela coisa de político, né? Politicamente eles são todos alinhados, mas com o tempo eles vão se
desentendendo e vão criando ruscas e vão morrendo. E vai sobrar só um, né? Então, primeiro o Lenin. Vamos falar do Lenin. O Lenin vai de 18 a 24. Ele era muito popular. Muito popular. Ele é o líder popular deles. Vai ter estátua do Lenin para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. O corpo do Lenin está exposto em Moscou até hoje. Ele que vai sair da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele vai fazer um tratado, né, que vai meio que dar uma respirada para a Alemanha. Ele vai abrir mão de vários territórios, e esses territórios depois vai se formar Polônia, vai formar Tchecoslováquia, partes da Áustria que vão se quebrar, Lituânia, Estônia, todos os países pequenininhos que tem em volta da Rússia, eles vão meio que se formar ali por causa da queda do Império Russo, formação da União Soviética e o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai criar essa nova política. Então, só revisando aqui, ó, qualquer coisa vai estar lá no vídeo, mas eu boto aqui de novo. Então, o Stalin, depois da morte do Lenin, é que o Stalin vai assumir. As circunstâncias são estranhas e tem até uma história engraçada, já vou aproveitar. Deu uma história muito maluca que dizem que o Stalin foi encontrado morto numa festa vestido de bailarina. E só um detalhe, o corpo do Stalin tá lá até hoje, o corpo do Lenin, quer dizer, falando do Lenin, desculpa. O Lenin foi encontrado morto vestido de bailarina. E o corpo do Lenin tá em Moscou até hoje, uma múmia lá, mumificado lá, embalsamado lá para visitação. E aí, com a morte do Lenin, o Stalin assume, o Trotsky tenta reagir a esse poder, mas também é destroçado, né? Ele foge o Trotsky foge para o México e vai ter dizem que tem um romance com a Frida Kahlo e é morto lá, provavelmente envenenado. E aí o Stalin, como líder militar, ele insere uma ditadura militar comunista dentro do mundo soviético, uma ditadura de extrema esquerda do mundo soviético. E ele coloca, né, que o centro do poder comunista está na mão dele. Ele coloca que ele é o centro nervoso disso tudo. E é impressionante que ele consegue realmente. Esse homem, ele vai ser importantíssimo lá na Segunda Guerra Mundial. É ele que vai bater de frente com o nazismo nessa parte do mundo. Ele que vai deter o avanço alemão sobre o Oriente, usando o povo dele como arma. Ele tem muito poder estratégico, ele tem poder de recurso natural e ele tem o povo do jeito que ele quer. Então, ele tem uma arma poderosa. Ele é o stalinismo. Ele é um jeito de pensar extremamente militar. E essas são as características, né, do stalinismo, que são, primeiro, gerar burocracia. Burocracia é um jeito de dar emprego, sabiam? É um jeito muito interessante de dar emprego, porque você aumenta a quantidade de pessoas trabalhando porque elas estão fazendo uma tarefa que realmente não precisava. Tipo, garçom. Num restaurante você pode ter self-service, então diminui a quantidade de garçom. Não precisa de gente servindo toda hora. Mas se você tiver garçons, você está aumentando o emprego para uma tarefa que você mesmo podia fazer no self-service. Se bem que agora com esse tempo de pandemia, acho que o self-service morreu. Segunda coisa, completa eliminação de qualquer opositor, tipo, vai pro Gulag. Um Gulag é os campos de concentração lá, os campos de prisioneiros soviéticos no meio do nada, no meio da Sibéria, prisão sem muro, porque não precisa, porque você tá no meio do vazio lá, você vai andar 10 dias e morrer de fome. Culto à personalidade deles, no caso, o culto à figura do Lenin, talvez o Stalin tenha matado o Lenin, e ele vai transformar o Lenin num herói nacional, vai ter estátua do Lenin e depois vai ter culto a ele mesmo, o camarada Stalin, como ficou conhecido. Ele era a verdade, ele era tudo que era correto era vindo do camarada Stalin. Se você está passando fome é porque o camarada Stalin assim determinou. E seja grato porque se você está passando fome em nome da liberdade do povo soviético e essas propagandas. Sempre vai ter muita propaganda em cima do culto a eles, ao nacionalismo e tudo mais. Só vai ter um canal de
Comunicação mesmo, só vai ter o canal do governo, ou seja, jornais, revistas, livros, rádio, depois a TV, o cinema, vai ser tudo controlado pelo governo. Eles vão ter censura, eles vão checar se as coisas são do jeito que eles querem. Vai ter religião oficial, que é a Igreja Ortodoxa Russa, que é uma religião cristã, para não ligar com a religião cristã de Roma. E eles vão ter essa ideia da coletivização da produção, ou seja, é tudo do Estado. As indústrias são do governo, a terra é do governo, que por tabela tecnicamente é sua. Então é tudo um patrimônio coletivo. É lógico que a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca, mas a ideia era essa, de que todo o patrimônio era coletivo. Tá? Estavam trabalhando num modo de coletividade de acordo ao seu mérito, inclusive. E é uma sociedade extremamente militar. Uma sociedade muito focada no militarismo, eles têm reality show até hoje de música militar, as músicas militares têm cantoras só de música militar até hoje. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, as escolas militares são as melhores escolas com o melhor ensino e a melhor doutrinação militar que existe. Então é um povo extremamente militarizado. A arma de fogo é permitida, então eles são um povo extremamente focado nessa cultura militar. Eles são um povo, são descendentes de um povo guerreiro. É natural que eles tenham. Gente, não tem muito segredo com relação à Revolução Russa. Ela é uma coisa amplamente divulgada, você tem que entender basicamente que tinha uma monarquia, essa monarquia caiu, e entrou um sistema de governo novo. E essa é uma parte importante. Um sistema de governo que nunca tinha sido implementado nesse tamanho, que é o socialismo, o comunismo soviético, né? E aí vai ter outros comunismos que vão aparecer no mundo, como é o comunismo cubano, o comunismo chinês. O comunismo chinês está aí até hoje, entendeu? O comunismo dos norte-coreanos. No comunismo norte-coreanos é o que mais, acho que, minha opinião, os que mais se parece com o stalinismo. O Kim Jong gordinho, ele provavelmente ele está muito mais inspirado num stalinismo do que num leninismo, por exemplo, que é aquele estado bem desse jeitinho aí que só. Se eu pegar essas características que estão aí do stalinismo, joga lá na Coreia do Norte, vê se não é quase tudo igual. Agora pega esse aí e coloca na China, não cai tudo. Quer ver, ó? Por exemplo, não tem essa coletivação dos meios de produção, lá tem propriedade privada. Você tem propaganda estatal e nacionalismo tem, mas não é desse jeito. Ele tem mais uma coisa ligada à cultura ancestral chinesa do que a cultura ao Estado. O Estado, ele diz, ó, você deixa a gente governar, que a gente dá várias liberdades para vocês. É o contrário. A China de hoje, ela é muito mais ligada ao capitalismo mesmo, do que ao comunismo, em vários aspectos econômicos. Então, se está tudo certinho aí, eu vou me despedir, então. De novo, peço desculpas pela travada aí no meio da live. Vou tentar fazer um jeito de rodar a live mais lisa. Talvez se eu diminuir a resolução, alguma coisa assim. A minha conexão não é grandes coisas, então é meio difícil fazer funcionar. Então, mandem um salve aí. Qualquer coisa, vocês deixem dúvidas. Eu vou postar de novo esse vídeo lá no mural da escola, no mural da classe de vocês. Vocês podem postar umas duvidazinhas lá, qualquer coisa. Eu deixo lá para vocês marcarem, beleza? Então é isso, minhas crianças. Eu tô indo. Tchau, tchau. Cuidem-se. Usem álcool em gel, usem máscara. Usem álcool em gel, usem máscara. Até mais, viu? Tchau, tchau.